Valeu, moçada, obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês. O Tricolor ontem foi derrotado pelo Flamengo, como a gente já sabe, mas o pós-jogo foi tão importante quanto o jogo. E o pós-jogo teve algumas polêmicas e algumas questões que a gente precisa colocar aqui. Vamos falar primeiro sobre Marquezinho, porque o Marquezinho ele ficou de fora da partida de ontem muito por conta de um rodízio do Renato. Chegou a se ventilar que o Marquezinho estava fora da partida por conta da sua situação física, teria passado por exames no Rio de Janeiro, estaria com desgaste muscular, mas o Marquezinho na zona mista ele expôs a sua insatisfação com o rodízio do Renato. O Marquezinho ele já havia postado até uma foto antes, e nós comentamos aqui no nosso canal, uma foto dele caindo para o lado esquerdo, fazendo uma boa defesa, dizendo que estava 100%, que estava legal para o jogo, mas teria colocado a sua insatisfação na publicação. A gente sabe que o Marquezinho ele não esconde muito. Se ele não gosta de alguma coisa, ele chega e fala. E ontem foi mais uma dessas situações. Ele disse que respeita, foi uma questão do Renato, uma escolha do Renato, mas que ele gostaria sim de ter uma sequência e de ganhar essa confiança do Renato para os próximos jogos. O Marquezinho ele chegou a dizer que na quarta-feira ele chegou a passar por exames, é verdade, que ele até estava sentindo um certo cansaço excessivo, mas que a questão do Renato fazer o rodízio já estava decidida desde antes do jogo contra o Estudiantes. O Renato já havia decidido que faria o rodízio, então não foi o desgaste por si que tirou o Marquezinho da partida, foi sim uma vontade do Renato. Na coletiva o Renato confirmou que vai continuar fazendo o rodízio, que vai continuar dando oportunidades para os outros goleiros. O Renato afirmou que tem 3 bons goleiros e que precisa manter o ritmo de todos, até porque daqui a pouco um deles pode lesionar e o Renato estaria com os outros sem ritmo. Só que eu vou usar a própria fala do Renato, a própria frase que o Renato sempre utiliza muito nas suas coletivas, que é: quem quer muito, muitas vezes acaba sem nada. Eu acredito que o Renato, fazendo esse rodízio, ele acaba tirando não só o ritmo do Marquezinho, como não dando ritmo ao Kaique e ao Cabral. Eu acho que vale uma sequência ao Marquezinho se ele for o escolhido, ou se o Kaique for o escolhido, dá uma sequência para esses jogadores, ou para o Cabral, seja para quem for e escolha, até porque o Cabral na volta da Libertadores ele já vai poder atuar, porque ele vai ser inscrito, já vai poder atuar. Se ele acha que o Cabral é o goleiro ideal, dá uma sequência pro Cabral. Se acha que o Kaique, dá uma sequência pro Kaique. Mas dá a sequência para um deles. Esse negócio de rodízio vai acabar tirando o ritmo de todos e não dando uma confiança para esses goleiros, porque é diferente. Cada goleiro atua de uma forma, muda até a forma do time jogar, da defesa jogar. Então acho que esse rodízio não é muito bem visto por conta disso também. Gurizada, outra questão do pós-jogo que também acabou gerando uma polêmica foi uma entrevista do Natan Pescador. O Natan ele concedeu uma entrevista pro pessoal que estava ali, a Rádio Mortal, outras rádios também, e disse que não quer sair. Ele não quer sair do Tricolor. Ele disse que não recebeu nenhuma informação sobre sondagem, sobre possibilidade de saída, mas que ele não quer sair. Ele está bem no Grêmio, jogou ontem mais à frente quando o JP Galvão saiu, porque ele disse que já atuou como um falso 9 em outras oportunidades, então ele não vê problema em entrar na posição, mas o que fica é que ele não quer sair. O Natan ele tem contrato com o Grêmio até o final do ano que vem, ele chegou no início do ano passado e assinou um contrato por 3 temporadas. 3 temporadas. Gurizada, outro ponto que pegou também, Pavon. Pavon estava irritado quando foi substituído. Uma das substituições que mais gerou polêmica foi a saída do Pavon e a permanência do Galdino, que não estava jogando bem, do JP, que não estava jogando bem, mas o Pavon, que até vinha numa dobradinha legal com o Cristaldo, acabou sendo substituído aos 12 do segundo tempo. O Pavon ele fica irritado, ele joga água no chão, ele joga a camisa no chão, né? E segundo a informação da repórter do Premier que estava ali na beira do campo, ele questionava em voz alta, inclusive, por que eu? Por que eu? Por que eu? Bom, o Renato nem olhou para ele, mas na coletiva, por óbvio, o Renato foi perguntado sobre a irritação do Pavon na hora da substituição. O Renato, ele parece dar uma cutucada no Pavon. O Renato diz, olha, talvez seja pelos gols que ele perdeu. Talvez seja pelos gols que ele não fez no primeiro tempo, pela sua própria atuação. Não tem problema, eu não vi nada disso, mas talvez seja por isso. Bom, na zona mista, quando o Pavon ele sai
ali e para conversar com os repórteres, ele é perguntado sobre essa irritação. E o Pavão diz, não, foi por conta da minha atuação, não sei o quê. Parece um discurso meio alinhado entre o Renato e o Pavão, até para não gerar uma crise, não gerar uma polêmica em torno disso. Mas é fato que o Pavão ficou irritado, é fato que ele não gostou de ser substituído, que por ele se sentia bem, né, gostaria de ter continuado. Não foi uma das substituições das melhores, até porque o Galdino não estava legal, poderia ter permanecido com o Pavão por ali e colocado o Natan pelo outro lado, né, saindo do Galdino, ou daqui a pouco invertia, enfim. Aí era uma questão do próprio Renato acabar escolhendo, ou daqui a pouco tira até o próprio JP e coloca o Natan pelo meio e permanecia com o Galdino e com o Pavão, enfim. Várias possibilidades poderiam ter sido feitas ali para não tirar o Pavão da partida, mas o Renato achou por melhor tirar o jogador, ele ficou irritado, depois os discursos parecem ter sido alinhados no vestiário antes de ir para os jornalistas, para os microfones. Gurizada, para a gente encerrar o nosso vídeo aqui, Pedro Raul no Santos, é uma possibilidade? Não. Essa informação foi ventilada pela turma lá de São Paulo, pelos colegas lá de São Paulo, porque o Santos chegou a ter um alinhamento de empréstimo junto ao Corinthians pelo Pedro Raul. Só que o Pedro Raul não aceitou jogar no Santos. O Pedro Raul não quer jogar a Série B, até porque vê com bons olhos permanecer na Série A. E como jogador a gente entende, né? O fato é que o Grêmio está na parada e que o Grêmio tenta esse empréstimo do Pedro Raul. Só que, ao que parece, a situação não está tão alinhada assim com o Corinthians, até porque se o Corinthians chegou a acertar com o Santos, não teve um acerto com o Grêmio, correto? Bom, o fato agora é, o Pedro Raul, rejeitando o Santos, ele parece ter uma tendência muito maior a vir para o Grêmio. A imprensa de São Paulo, a TNT Sports, colocou uma informação hoje pela manhã em seu site de que o Grêmio teria oferecido, além do empréstimo do Adriel, o empréstimo também de Natan Pescador para ter o empréstimo de Pedro Raul. Fato que até o momento a negociação não avança, o Grêmio precisa ter reforços o quanto antes, a janela abre no dia 10 de julho, mas o Grêmio precisa acertar essas contratações para esses jogadores estarem disponíveis no dia 10 de julho. O Grêmio precisa abrir o olho com a zona de rebaixamento. Abrir o olho com a zona de rebaixamento. Não pode levar em consideração só porque tem 2 jogos atrasados. O Grêmio na próxima rodada tem um jogo duríssimo contra o Botafogo em um estádio que vai ser muito mais para o Botafogo do que para o Grêmio, o Kleber Andrade lá em Cariacica, que os clubes cariocas jogam por lá, né? Os clubes cariocas jogam lá no Espírito Santo, então tem muita torcida do Botafogo por lá, vai ser um estádio muito mais do Botafogo do que justamente um estádio neutro, que é a escolha dos 2 clubes, então o Grêmio precisa abrir o olho, a sequência é duríssima, Botafogo, depois o Fortaleza no Nordeste, depois volta para o Clássico Grenal, joga contra o Atlético Goianiense, aí depois tem Palmeiras, tem Juventude que está a 4 pontos do Grêmio já. Então, para pensar, mesmo que o Grêmio ganhe do Botafogo e o Juventude perca a sua partida na próxima rodada, o Grêmio ainda não passa o Juventude, porque o Juventude já tem 4 pontos na frente do Grêmio. É muito importante o Grêmio abrir o olho com a zona de rebaixamento, porque é uma situação que ela está assustando demais já o torcedor. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia estará aqui no canal. Grande abraço e até a próxima. Tchau!